Deus é que faz com que todas as coisas da nossa vida se concretizem. E muitas vezes a gente tem a tendência de medir uns aos outros, né? De avaliar a vida de um e de outro, falar, não, fulano pode mais, ou fulano tem mais vida com Deus. E não é assim, né? Deus escolheu as coisas loucas. Deus escolheu aqueles que não são. Deus escolheu aqueles que muitas vezes nós mesmos não damos nada. E Ele transforma, né? Hoje mesmo nós estávamos conversando e eu cheguei até a falar com meu filho, né? A gente não pode, irmão, se conformar porque não podemos ou porque não conseguimos alguma coisa. Na realidade, tem coisas que não são para nós, né? Não é todo mundo que vai ser empresário, não é todo mundo que vai ser cantor, não é todo mundo que vai ser músico, né? Não é todo mundo que vai ser pastor. Cada um tem um dom, cada um tem uma porção diante do Senhor. O Senhor escolheu a todos, mas cada um tem uma porção. Então eu comentei com o Jean, eu falei, Jean, não se conforme em ser mais um na multidão. Porque foi isso que eu aprendi. Nós não podemos nos conformar. O Senhor nos escolheu. Quem sabe, muitas pessoas olhavam para nós e não davam nada. Mas o Senhor, Ele falou, não, aquele é meu filho. Aquele é meu filho, aquela é minha filha. Eu te escolhi. Então que nessa noite você tome posse dessa palavra no seu coração. Ainda que você tenha entrado aqui, de repente você está com tantos problemas, de repente a sua vida está tão pesada. Às vezes a nossa vida ela muda do dia para a noite. Ou é uma notícia que a gente recebe, ou é alguém que bate na nossa porta e traz uma avalanche de tempestade. Mas o Senhor, Ele quer fazer nova todas as coisas, amém? As misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. E essa noite nós estamos aqui para mais um elo dessa campanha. Minha família no altar de Deus. Minha família no altar de Deus. Irmãos, nós vamos continuar até dezembro. E quando nós chegarmos no mês de dezembro, nós vamos fazer os nossos pedidos. Aquilo que nós ainda não conquistamos, aquilo que ainda nós não conseguimos para a nossa família. E nós vamos estar indo até o monte. As mulheres, os homens que quiserem, nós vamos até o monte. E nós vamos entregar isso lá ao Senhor. Aqui nós estamos orando, intercedendo, buscando. Mas se você tiver fé, se você acreditar, nós vamos fazer isso. Nós vamos até o monte. E nós vamos entregar a nossa família lá para o Senhor. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará no meio da sua igreja. Amém, irmãos? Amém. Porque nós não podemos nos conformar com o mundo. Nós não podemos nos conformar com o que tem acontecido no mundo, mas nós devemos transformar nossa mente e acreditar que o melhor do Senhor é para a nossa vida. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Espírito Santo de Deus, maravilhoso Pai, nessa noite nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós queremos, ó Pai, que o Teu Espírito, que é santo, que é maravilhoso, fale com cada um dos irmãos aqui nessa noite, das irmãs, ó Pai, com cada um dos Teus filhos que deixaram os seus lares, que vieram até a Tua casa, Senhor, para apresentar as suas famílias, para apresentar as suas casas, para apresentar a sua vida, Pai. E que o Senhor possa inclinar os Teus ouvidos a este santuário essa noite. Que o Senhor possa derramar a Tua glória, a Tua graça sobre a nossa vida. Senhor, eu não sei como cada um chegou aqui, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor tem ouvido a oração que é feita nesse lugar, ó Pai. Por isso, ministra o nosso coração essa noite. Ó Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Pai, que haja geração de milagres aqui essa noite. Que possamos ver a Tua glória, que possamos enxergar o melhor do Senhor. E que o Senhor possa fazer nova todas as coisas em nossas vidas, ó Pai. Não permita que o Teu povo seja confundido. Não permita que o Teu povo seja escravizado, ó Pai. Mas transforma a nossa vida. Transforma a nossa vida, Pai. Recebe a nossa adoração. Que os Teus anjos ministradores, ó Deus, tenham liberdade em nosso meio. E que cada um de nós possa entregar a Ti o melhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja. Tem sido a sua adoração para Deus. Porque às vezes a gente precisa de algo material, né, visível, para eu poder entregar minha adoração a Deus. Mas
Eu estava lendo a Bíblia esses dias, né? E Jesus, quando ele falava para o povo, não tinha microfone. E a voz dele alcançava as multidões. Ele passava e aquelas pessoas, sabe, eu imagino que era um alvoroço só, né? Porque Jesus estava passando por ali. De repente tinha gente que nem conseguia ouvir a voz de Jesus, mas queria estar no meio. Então, de repente, nós estamos aqui na igreja, nós não estamos vendo músicos aqui, mas a adoração está sendo feita. Glória a Deus. E eu preciso entregar o meu melhor para o Senhor. Verdade. Eu preciso dar ao Senhor. Sabe, irmãos, quando nós entregamos, Deus ele tem como mover o céu em favor da sua igreja. Deus ele tem como mover o céu. Você não chegou aqui de qualquer maneira. Você chegou aqui porque o Senhor te trouxe aqui. Glória a Deus. Então que essa noite realmente você consiga se liberar e você consiga falar: Deus, eu preciso entregar o meu melhor. Eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso tocar a Deus com a minha adoração. Eu preciso mover os céus em favor da minha vida. Se de repente na sua vida não aconteceu nada de novo, experimente fazer o que eu estou te falando. Você vai ver que vai acontecer. Deus, irmãos, Ele é tremendo e Ele é poderoso. Aleluia. Nós não conseguimos tocar em Deus. Somos o Espírito Santo de Deus. E a unção com óleo, que o Senhor repouse essa bênção sobre a tua casa. Você vai levar essa bênção em nome de Jesus. Comece a falar, igreja. Comece a entregar. Eu não sei os teus problemas, mas o Senhor sabe. Entrega para o Senhor agora. De repente você entrou aqui com o teu coração pesado, a tua alma ferida, cansada, mas que Deus possa te restaurar. E que ao toque dessa unção, você possa sentir a mão do Senhor tocando em você. Deus eterno e maravilhoso, Pai. Senhor, essa noite eu te apresento a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui. Eu apresento a minha vida ao Senhor, ó Pai, porque também sou tão carente como qualquer um dos meus irmãos que estão aqui, ó Pai. Deus, nós pedimos a manifestação do teu Espírito Santo, porque nós estamos aqui nessa campanha, porque nós cremos em milagre, porque nós cremos no poder do Senhor, porque eu creio, ó Pai, na unção do Senhor sobre a vida do teu povo. E nesse momento, ó Pai, o pastor está ungindo a tua igreja. Ó Deus, que ao toque dessa unção, cada um de nós possamos levar a tua misericórdia para a nossa casa. Deus, torna em um dia, Pai, as noites, ó Deus. Tira, Pai, todas as trevas do meio da tua igreja. Dá direcionamento. Ó Pai, que haja liberação de milagre, que haja liberação de todo espírito de confusão, todo espírito de contenda, todo espírito de falência, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Todo tranca-rua, todo espírito que se levanta, meu Deus, para trazer discórdia no meio da família, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Ó Pai, as guerras nos lares nós não aceitamos. Nós não aceitamos, ó Pai. Tira todo o peso do meio da tua igreja. Tira todo o peso do meio dos teus filhos, ó Pai. Que os teus anjos passem sobre a tua igreja nesse momento, ó Pai. Nós queremos ser tocados por ti. Nós queremos sentir, ó Deus, a tua presença. Pai, eu não estou falando de um Deus que não existe. Eu estou falando de um Deus que é vivo, de um Deus que é santo, de um Deus que tem derramado a sua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. Oh Deus, quantos livramentos o Senhor tem dado para o teu povo. Quantas bênçãos o Senhor tem feito no meio da tua igreja, Pai. Eu não estou te pedindo, ó Deus, algo que o Senhor não possa fazer, mas que o Senhor venha transformar toda maldição em bênção, ó Pai. Que toda maldição caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos tocar, que o Senhor possa nos encher, que o Senhor possa refrigerar a nossa alma nessa noite. Deus, se tem alguém aqui que está com o coração pesado, está com o coração amargurado, Pai, passa o teu bálsamo sobre a vida desse meu irmão, sobre a vida dessa minha irmã. Deus, em nome de Jesus, tira esse fardo pesado, Pai. Tira esse fardo pesado, Senhor. E que possamos sentir a tua glória, que possamos sentir a tua graça, que possamos estar aqui, ó Deus, com o nosso coração no teu trono. Que possamos estar aqui com a nossa mente ligada no Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor. Fala com a tua igreja. E que a tua igreja possa ver os teus sinais. Que a tua igreja possa ver os teus sinais, ó Pai. Para que eles entendam que o Senhor é o mesmo. Que o Senhor é o mesmo. E
que a tua palavra não volta vazia, Senhor. Aleluia. Marca esse dia em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 20. Abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis estas coisas? Pois de todo o povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, não é boa esta fama que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo, Deus será o árbitro. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas Samuel, o jovem, crescia na estatura e na graça do Senhor e dos homens. Versículo de número 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, os que me desprezam serão envergonhados. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Vamos fazer uma reflexão da palavra de Deus nesta noite. Eu quero falar sobre 2 famílias nesta noite. 2 famílias. Uma que vivia no sofrimento e alcançou graça e grande alegria diante de Deus. E uma outra que vivia a graça e a alegria diante de Deus, mas sucumbiu em tristeza e dor. Meus irmãos, eu quero falar primeiro sobre um homem chamado Eucana. E este homem tinha uma mulher que se chamava Ana. E Ana não tinha filhos, e sempre foi angustioso para uma mulher não ter filhos. Uma mulher, quando ela se casa, ela já começa a pensar, nos dias de hoje, a programar a chegada de um filho. Porque um casal, se eles não tiverem um filho, nunca eles se sentirão família no contexto 100%. Serão sempre um casal.
Eu tenho você, você me tem, e nós somos família. Mas falta as crianças. As crianças são a alegria do lar. As mães, os pais que estão aqui sabem disso. E Ana vivia na presença de Deus. Ela era uma mulher de Deus. Ela era uma mulher que tinha comunhão com Deus. Mas ela tinha sua alma amargurada. Porque algo a entristecia. Era a ausência do seu filho. A ausência de uma criança dentro do seu lar. E por isso ela se sentia humilhada. Ela se sentia rejeitada. E ela então começou a buscar a Deus. Irmãos, e nós temos que buscar a Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de milagres. O nosso Deus, Ele é um Deus que nos conhece. Deus sabe a sua dor. Deus sabe a amargura do seu coração. E Ele tem azeite para derramar sobre a sua vida. Ele tem uma graça poderosa. Aleluia! E é por isso que Jesus Cristo diz assim: vinde a mim os cansados. Vinde a mim os sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Deus tem alívio para nós na pessoa do seu Filho Jesus. Deus sempre teve alívio para o seu povo sobre a face da terra. Deus é tão fiel, irmãos, que jamais permitirá que um filho seu, uma filha sua, sofra uma provação, uma tentação maior do que a sua própria força de resistir. O Senhor permite a prova. O Senhor permite as amarguras, as dores, mas Ele dará sempre um escape, Ele dará sempre uma saída, e é por isso que Ele é Deus, e Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de perdão, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus, queridos, que o profeta diz que Ele não tem a mão encolhida, Ele tem a mão estendida. Glória a Deus. Sabe? Ele tem a mão estendida, e a mão estendida é para abençoar. Mas, irmãos, todos nós precisamos nos colocar ao alcance das mãos de Deus. Viu, queridos? Nós não podemos viver uma vida dissoluta. Nós não podemos viver uma vida como se Deus não existisse. Não! Nós temos que estar preocupados com a vida que vivemos, a forma como vivemos, o que estamos fazendo com a nossa vida. Nós temos que pensar no céu, nós temos que pensar na eternidade, nós temos que pensar no futuro da nossa alma. Nós precisamos de regras para nós vivermos, e a regra de Deus está aqui nesta palavra. Sabe, irmãos, Ana conseguiu acreditar que Deus era capaz de fazer um milagre. E muitas vezes nós padecemos, a igreja padece, o crente padece, porque ele deixa de acreditar que Deus pode fazer um milagre. Eucana, ele chegou a dizer para sua mulher: que isso, Ana? Não fique assim. Não tenho eu valor para você mais do que 10 filhos. Sabe, irmãos, as circunstâncias, as pessoas querem colocar diante de nós caminhos alternativos, mas não nos interessa caminhos alternativos, como não interessou para Ana, que olha para o seu marido e diz: olha, eu te amo, mas eu quero gerar um filho no meu ventre. E sabe o que ela faz, irmãos? Ela faz uma coisa que muitas pessoas já não estão fazendo mais. Ela vai aos pés do Senhor. Ela vai aos pés do Senhor. Eu estava conversando com o Felipe agora há pouco. E algum tempo atrás, uma pessoa me procurou e disse: pastor, não precisa pôr o povo de joelho.
nas terças-feiras. Isso é religiosidade. Isso é religiosidade por as pessoas de joelho. Sabe, irmãos, nós não podemos viver a nossa vida cristã de qualquer maneira, se nós não nos dobrarmos diante de Deus, para o qual a Bíblia diz que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra e debaixo da terra. A quem nós iremos nos dobrar, irmãos? Eu não posso viver a minha fé porque eu acho que é desta maneira ou daquela maneira. Eu tenho que olhar para a palavra de Deus. Glória a Deus. Se a Bíblia diz que Jesus é o caminho, eu preciso acreditar que Jesus é o caminho. Se a Bíblia diz que Jesus é a verdade, eu preciso acreditar que Jesus é a verdade. Se a palavra de Deus me diz que Jesus é a vida, eu preciso acreditar que Jesus é a vida. E ela então começou a chorar diante de Deus por um milagre. Por um milagre. Hoje nós vivemos num tempo das facilidades. Se as coisas não vêm fácil, nós não estamos dispostos a lutar por nada. As pessoas já não lutam mais. Sabe, as pessoas não lutam mais por aquilo que elas tinham como bênção, como desejo. Nós estamos vindo para cá falando sobre estudo, sobre escola. As escolas já não são mais a mesma coisa. Sabe por quê? Os professores já desistiram. Eles estão dando a matéria. Hoje depende do aluno, do interesse do aluno. Já não depende mais do professor bater com uma palmatória, pôr de castigo, pôr nada. Não! Quer aprender? Estou ensinando. Não quer aprender? Fica aí. Fica aí. E quando chega no tempo do mercado de trabalho, da competitividade, aquele que não estudou, ele vai ser empregado daquele que estudou. Ele vai fazer o serviço mais braçal, e o serviço mais difícil. E pode observar, irmãos, que quem faz sempre o serviço mais difícil é o que menos ganha. A vida tem ensinado isso, né? Por isso os jovens precisam estudar, sabe? Viu, Esther? Desejo ser cabeça. Vocês, jovens, eu desejo ser cabeça. Não, eu vou estudar porque eu quero vencer na vida. Sabe, eu vou estudar porque eu quero vencer na vida, eu quero ser alguém. Sabe, se eu tenho a opção de ser patrão, de ser empregado, eu quero ser patrão. Existe o melhor de Deus, mas existe um preço a ser pago. Deus vai me ajudar, mas eu vou fazer a minha parte. Se eu acredito que Deus ouve oração, esse é o pensamento de Ana. Se eu acredito que Deus ouve oração, então eu vou orar. É a certeza da vitória. Viu, queridos? E nós somos convidados a não andar por vista, mas a andar por fé. Porque Deus é sempre maior do que a nossa dificuldade. Deus é sempre maior do que o nosso problema. Sabe, irmãos, nós precisamos começar a enxergar as coisas como homens e mulheres de Deus. Nós precisamos começar a enxergar, olhar para as circunstâncias como homens e mulheres de Deus. Deus abençoou o ventre desta mulher. Sabe o que ela tinha dito para Deus na sua oração, irmãos? Deus, eu quero tanto ter um filho, ainda que não seja para que eu crie. Se o Senhor me der um filho, eu vou dedicá-lo ao Senhor. E ela teve a criança, ela amamentou a criança, amamentou a criança, e quando a criança desmamou, ela pega aquela criança, Felipe, e vai diante daquele homem que a abençoou, e diz para ele assim: por este menino chorava eu. Naquele dia, eu vim pagar o meu voto
ela leva uma oferta para ser sacrificada. E ela diz: o meu voto é consagrar o meu filho ao Senhor. O meu voto é deixar o meu filho aqui, para viver no templo, para aprender aos seus pés, para ser ensinado por ti. Sabe, as coisas são tão maravilhosas que hoje você não precisa deixar o seu filho no templo, mas você pode consagrar ao Senhor lá na sua casa. Mas para isso precisa saber o que fica fazendo na internet. Mas para isso precisa colocar regras para ele não viver na rua. Para isso precisa controlar as amizades dele, porque senão vai se perder. Precisa orar com ele, ler a Bíblia com ele, ouvir hinos com ele, contar histórias bíblicas para ele, para que ele cresça na presença do Senhor. Precisa trazê-lo à casa de Deus. Sabe, irmãos, você acha que foi fácil para aquela mulher deixar? Ela chorou tanto por aquela criança. Você acha que foi fácil para ela deixar o templo, dedicar ao Senhor? Não foi. Ela ia ver o menino uma vez por ano. E a palavra de Deus diz que sempre ela fazia uma túnica colorida para o menino e levava de presente para ele. Sabe, irmãos, é o valor de um voto, é o valor de uma palavra. Cristo valorizava esse tipo de coisa. Cristo disse assim: seja a vossa palavra sim, sim, e não, não. Sim na palavra, sim na atitude. Não na palavra, não na atitude. Sabe, houve um tempo na história que os homens selavam acordos, vendas de terra, com fio de bigode. Mas hoje nós vivemos num tempo que as pessoas falsificam, né? Assinam assinatura errada. Sabe, eu tenho um carro no meu nome há muito tempo, irmãos. Rodou na mão de muitas pessoas. E eu achei onde estava o carro, achei onde estava o carro, achei onde estava o cara que estava com ele. E eu consegui falar com ele. Eu falei: vamos fazer a transferência, né? Aí ele assinou para mim, fez uma assinatura para mim no documento lá. Falei: que cartório que está? Está em tal cartório na cidade. Cheguei no cartório, a assinatura do papel não tinha nada a ver com a assinatura do cara que tinha lá. Pergunta se eu achei o cara até hoje. Nunca mais. As pessoas mentem, enganam, trapaceiam. Sabe, irmãos? E os crentes, se não tomarem cuidado, eles vão pelo mesmo caminho. É por isso importante estar na casa de Deus, estar ligado nesta palavra. Por isso é importante estar afinado com o Senhor e cheio do Espírito de Deus. Sabe, irmãos, temor de Deus no coração é tudo na vida de um ser humano. Porque se a pessoa não tiver temor de Deus, ela vai ser mentirosa, ela vai ser fofoqueira, ela vai ser murmuradora, sabe, ela vai ser briguenta, ela vai falar palavrão, se precisa xingar, ela vai xingar. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos ensina. E esta mulher, ela ia todo ano ofertar ao Senhor em Siló, e lá ela via o seu filho. E sabe qual é a palavra que o profeta, que o sacerdote lançava sobre ela? Está lá no versículo 20, onde nós começamos. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor
pequena vazia? Pegava para ela. Eu já estou honrado, Senhor, mas se tu queres me dar mais filho, eu estou aqui. E sabe o que aconteceu, irmãos? Diz o versículo 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Glória a Deus. Não existe perda, irmãos, em estar na casa de Deus. Não existe perda, irmãos, em estar diante de Deus. Não existe perda em ofertar e dizimar na casa de Deus. Não existe perda em cultuar o nome do Senhor, em gastar tempo com a palavra de Deus, com os joelhos dobrados na presença do Senhor. Não existe perda. Porque quando nós nos movemos diante do Senhor, Ele começa a mover o céu, irmãos. Ele move o céu. E o mover do céu alcança a terra. Sabe, a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Sabe, nós mexemos com o coração de Deus. Deus move o céu. E Deus muda as circunstâncias da terra. O nosso Deus é um Deus de milagres. Glória a Deus. Sabe, o teu problema não é maior do que o teu Deus. A tua dificuldade não é maior do que o teu Deus. A tua tristeza, a tua angústia não é maior do que o teu Deus. E veja bem, aquela que era desprezada, aquela que era amargurada, foi sarada por Deus. Teve 6 filhos. Olha, para uma mulher que estava condenada a não ter filho nenhum, mas o apóstolo São Paulo, ele diz aos Coríntios: aquilo que o seu olho não viu, aquilo que o seu ouvido não ouviu, e nem ainda subiu ao seu coração, Deus tem preparado para aqueles que o amam e andam na sua presença. Então ame a Deus, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, ame a Deus. E ande na presença dEle. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Ande na presença dEle. Esse sacerdote que criou Samuel, ele era o sumo sacerdote, na verdade. Ele era o sacerdote principal, supremo. E ele tinha 2 filhos, irmãos, que se chamavam Ofni e Finéias. E Ofni e Finéias, eles começaram a desprezar a Deus na sua vida. Quando as pessoas traziam o sacrifício, as ofertas queimadas eram para o Senhor. E muitas vezes, antes de se queimar a gordura, eles iam lá e pegavam porções para comer eles mesmos. E as pessoas diziam: não, mas a gordura da oferta é para o Senhor. E os empregados deles diziam: se você não der por bem, nós vamos tomar por mal. Eles se prostituíam. E Deus começou a olhar para aquilo. E Deus começou a dizer assim: não é isso que eu desejo para aqueles que me representam. Não é isso que eu desejo para aqueles que têm sobre si a linhagem sacerdotal. E Deus fez com que a fama desses 2 homens chegasse ao pai, a Eli. E Eli não toma posicionamento nenhum. Ele simplesmente o chama e diz: Ofni, Finéias, o que é isso que ouço de vocês? Nós sempre tivemos a bênção de Deus sobre a nossa vida.
vocês estão fazendo loucuras, parem com isso. E eles simplesmente desprezavam a voz do Pai. E desprezavam também a Deus. Irmãos, as nossas atitudes, ou elas vão honrar a Deus, ou elas vão desprezar a Deus. Porque quando eu aceito ser conivente com o pecado, eu estou honrando o pecado e desonrando a Deus. Mas a palavra de Deus diz que o menino Samuel crescia em estatura e em graça diante do Senhor e dos homens. E um dia Deus envia alguém para falar com o sacerdote. Disse: olha, Deus escolheu a linhagem da sua família para o ministério, mas vocês têm desonrado. Eli foi visto por Deus como conivente com o pecado dos seus filhos. E o Senhor diz assim: eu vou levantar para mim um que há de me honrar. Porque aquele que me honrar, eu vou honrar. Aquele que me desprezar, eu vou envergonhar. E muitas vezes nós sofremos, nós padecemos na vida, porque não nos preocupamos em honrar a Deus. As pessoas muitas vezes querem se dar bem. As pessoas não têm a preocupação de ser justas. As pessoas querem tirar vantagens. Mas não precisa analisar tudo diante de Deus. Tudo eu posso, Paulo diz, mas nem tudo convém. E o que aqueles moços estavam fazendo não convinha que eles fizessem. E o Senhor diz para ele: eu vou matar os seus 2 filhos no mesmo dia. E sabe o que aconteceu, irmãos? Que nesta batalha, esses 2 homens, filhos de Eli, eles morrem. Eles morrem no mesmo dia. E sabe o que acontece? Alguém sai da batalha, corta os campos, as províncias, e vem até o sumo sacerdote ali. A Bíblia diz que ele era um senhor gordo, bem gordão. Ele era velho e ele era cego. E ele estava sentado numa cadeira. E quando o mensageiro diz: Eli, seus 2 filhos morreram na batalha, isso nem parece que o toca. Mas ele diz assim: e a arca de Deus? O que foi feito com a arca de Deus? E aquele homem disse, o mensageiro disse: a arca de Deus foi tomada. Quando isso acontece, irmãos, aquele homem, ele vai para trás da sua cadeira. E a Bíblia diz que ele cai e quebra o pescoço e morre. Quando ele morre, a sua nora, que está para dar à luz um filho, ela então sofre agora a sentença do que é desonrar a Deus. Morreu seu marido, morreu seu cunhado, morreu seu sogro, e a arca de Deus ainda foi tomada de Israel. E ela entra em trabalho de parto.
Mas a criança não sai, a criança não nasce. E ela começa a ter uma hemorragia. E ela também começa a perder a sua vida. E quando o menino está nascendo, a mãe está morrendo. E alguém lhe diz: mulher, se anima, é um menino. Diga como é que vai ser o nome do seu filho. E ela diz: o nome do menino vai ser Icabô. Sabe o que significa Icabô? Foi-se a glória de Israel. Morreu aquele menino. Olha bem, aquele menino que nasceu naquele dia. Perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o tio, perdeu o avô. E perderam também a graça de Deus no seio de Israel. Veja o contraste, irmãos. Duas famílias. Uma que sofria e consegue alcançar um final feliz, porque buscou a Deus, porque honrou a Deus, porque foi fiel ao Senhor, porque acreditou, porque teve fé. E a outra família, que tinha tudo para ser mais abençoada e abençoadora, tem um fim tão trágico como este que eu acabei de mencionar para vocês, que seguem nas páginas da Bíblia Sagrada. Irmãos, a honra e a glória de Deus para você, para a sua família. Esse Samuel, no final do seu livro, ele fala sobre o estar com Deus, o permanecer em Deus, mas a escolha de cada um. O que você quer, Deus? Eu vivendo, ou quer realmente se apegar a Deus e ter uma vida abençoada? Quer a bênção de Deus para a sua família? Sabe, se abrace com o Senhor. Se abrace com o Senhor. Não desista dele. Tem até uma canção muito bonita que se canta: vai valer a pena. Vai valer a pena. Ainda que o mundo venha com as suas seduções, saiba que a vida com Deus, com Cristo, é muito melhor. Glória a Deus. E que vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Pastor já orou por você, pela sua família, pela sua casa. Você hoje ouviu esta palavra de uma família que tinha tudo para dar errado, ter um final triste e amargo, ter um final feliz. E de uma família que tinha tudo para ter um final hiper feliz, acabou em ruínas e desgraça. A vida é feita de escolhas, queridos, né? Vocês que estão aqui hoje pela primeira vez, pense nisso. Pense no que vocês ouviram. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para os meus filhos? O que eu quero para o meu cônjuge? O que eu quero para a minha família? O que eu quero? O que eu quero para o meu ministério? O que eu quero para a minha igreja? O que eu quero? Sabe? Aliance-se com Deus. Viva aliançado com o Senhor. Viu? E eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor alcançarão você. Amém. A paz de Deus alcançará você. A alegria de Deus alcançará você. E você vai poder viver para desfrutar o melhor de Deus. Amém, queridos? Amém.